Talvez você esteja pensando que esse é mais um vídeo daqueles que a maioria dos YouTubers brasileiros gravam aqui no Japão, mostrando a sua rotina, mostrando as coisas que estão fazendo, dicas de comida, de restaurante, dicas de lugares e tudo de interessante que esse país maravilhoso oferece. Mas na verdade, esse é um vídeo que eu queria ter assistido 5 anos atrás, antes de sair do Brasil para vir morar aqui no Japão. Se você pesquisar aí agora no YouTube Japão, vai aparecer diversos vídeos, diversas dicas, vários assuntos e até polêmicas. E em relação ao comportamento, são poucos vídeos que falam sobre isso. E eu acho que esse é um assunto importante para quem quer viver bem aqui, ter um bem-estar. E por isso que eu pensei, por que não gravar um vídeo do tipo, sabe? Mostrando coisas que sejam interessantes, sabe? Para você refletir e aplicar no seu dia a dia. Esse é um vídeo que se eu tivesse assistido antes, talvez eu não cometeria tantos erros iguais eu já cometi. E o que eu vou passar aqui para vocês são 5 hábitos que eu acho importante todos os brasileiros que moram aqui no Japão ou que pretendem vir morar aqui tenham. Isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta, isso é o que eu considero importante agora nesse momento, pela minha experiência, pelas coisas que eu já vivi e também por escutar o que as pessoas me disseram, sabe? Eu abri uma caixa de perguntas lá no meu Instagram, quem ainda não me segue lá no Instagram me acompanha por lá, e eu perguntei quais são os hábitos que todos os brasileiros que moram aqui no Japão devem ter. Então eu recebi bastante informações ali, fiz um compilado daquilo que eu acho importante neste momento, que é prioridade, e gravei esse vídeo com esses 5 hábitos que você que está aqui ou que pretende vir deve ter. O primeiro dele é durma bem. Meu, é incrível como a gente não dorme bem, e eu acho que aqui no Japão é pior ainda porque a gente trabalha em troca de turnos, o famoso Nikotai, e é muito complicado. E além disso, se a gente trabalha em horário fixo, ou à noite, ou só de dia, a gente tem uma carga horária de hora extra, né, de zangueio muito alta, e isso afeta diretamente no nosso sono, porque a gente às vezes quer aproveitar um pouco mais o dia e deixa o sono ali como não deixa como prioridade, coloca como prioridade outras coisas. E assim, é interessante eu falar sobre isso porque eu trabalhei 5 anos nessa troca de turnos. No início foram trocas semanais, de segunda a sexta eu trabalhava de dia, depois na próxima semana eu trabalhava à noite de segunda a sexta. E aí depois no segundo ano começou a passar a ser trocas a cada 4 dias, ou seja, eu trabalhava 4 dias à noite, folgava 2 dias e trabalhava 4 dias de dia. E essa jornada foi durante 5 anos e o quão isso está me prejudicando. Por mais que eu tenha feito algumas coisas para manejar, sabe, para minimizar esses danos, né? Eu percebi que nesse último ano já estava ficando absurdo, que não tinha como eu fugir. Então é uma coisa que eu peço de coração para vocês, né? Eu sei que é complicado a gente falar para a pessoa parar de trabalhar em troca de turnos, porque paga bem e ganha bem, né, em relação a isso. É mais fácil você juntar uma grana, que é a maioria dos brasileiros vê em relação a isso, né, que é o principal objetivo que a gente vem aqui para o Japão. Esse foi o meu principal objetivo durante muito tempo. Mas pensa no seguinte, se paga bem para quem trabalha à noite, para quem faz essas trocas de turno, é porque tem muita gente que não quer fazer. É porque é insalubre, né? Prejudica mesmo a nossa saúde. Tem um grau de insalubridade ali mínimo, né? E a gente às vezes não percebe agora, mas conforme os anos vão passando e a gente vai continuando nossa rotina, isso começa a aparecer. E talvez apareça de uma forma assim que não tenha como reverter. Provavelmente você deve conhecer pessoas que trabalham. Ah, eu trabalho no Nicotai há 10 anos, 15 anos e não aconteceu nada comigo. Mas se você continuar acompanhando essas pessoas, vão começar a perceber que elas vão começar a adoecer. E eu já conheci diversas pessoas que já adoeceram. E elas falam que não é pela troca de turnos, mas você consegue perceber que tem uma ligação direta ali. Então isso afeta diretamente a sua saúde. Então, se você trabalha em troca de turnos aí e não tem
que fazer agora, sabe? Eu acho interessante você colocar um prazo de validade ali, assim como eu fiz, né? Eu falei, esses 5 anos já tô cansado disso, vou colocar um ponto final nisso e comecei a me planejar para que isso aconteça. E aí, se você tá nesse caminho aí ainda, tem coisas que você pode minimizar, como por exemplo, durante um tempo eu estava usando a melatonina, que me ajudava a fazer essas trocas de turno, sabe? A melatonina é uma coisa que a gente tem no nosso corpo, mas eu tomava em forma de comprimidos ali para ajudar a alternar o meu sono, assim, o ciclo circadiano, né? Porque o nosso corpo ele é ligado com a natureza em relação a dormir. Então, quando a gente quando tá escuro, a gente sente sono. Quando tá de dia, a tendência é a gente não sentir sono. E aí, se a gente trabalha à noite, que é um horário para dormir, a gente tá indo contra a nossa natureza. E aí, a melatonina me ajudava a fazer essa troca, assim, esse manejo, né? Além disso, uma coisa que me ajudou bastante foi a prática de exercícios. No começo, eu comecei a fazer alongamentos em casa, yoga, depois fui aumentando e até que eu consegui entrar numa academia. É absurdo o quanto isso ajuda, sabe? Principalmente nessas trocas e também para nossa saúde e alimentação também. Durante um tempo eu tive uma nutricionista ali acompanhando, né? Acho que foram uns 8 meses mais ou menos, acho que quase uns 10 meses ali. Então a alimentação foi importante para fazer esse manejo aí, para compensar um pouco dessa restrição de sono. E mais uma coisa importante, né, em relação a isso assim também, para você minimizar, é engraçado falar, né, mas eu diminuí a quantidade de café que eu tomava, principalmente à noite, porque se eu trabalhava à noite e tomava café, quando eu chegava em casa eu ia estar com cafeína no corpo, eu ia ter dificuldades em dormir. E aí, quando eu trabalhava à noite, eu entrava às 8h30 da noite, normalmente saía às 7 da manhã, 6 da manhã. E aí, o último horário que eu tomava café ali era 10 da noite, e depois eu tentava o máximo não tomar café para quando eu chegar em casa eu conseguir dormir sem ter aquela cafeína no sono e ficar me forçando a dormir e fazer esses ajustes assim. Creio eu que tudo isso, um pouquinho de tudo isso, foi me ajudando, né? Além da terapia que eu comecei a fazer para que eu me mantesse durante esses 5 anos ali de uma forma saudável, assim, né? Entre aspas. Então, se você trabalha nessa troca de turnos, ou mesmo se você não trabalha e não dorme bem, presta atenção. Faz um teste aí, ó. Começa a dormir bem durante uma semana, sabe? Dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Você vai perceber a diferença que isso tem na sua vida. Não só de qualidade de vida, mas de desempenho mesmo. A segunda coisa que tem relação com a primeira é cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. E é incrível como a gente acaba deixando de lado isso, sabe? É engraçado, é uma frase até do GeoJ que ele fala saúde, família e trabalho. E quando a gente chega aqui, a gente coloca o trabalho lá em cima, sabe? Como prioridade mesmo, a gente acaba se deixando como terceira, quarta, sabe? A gente ranqueia ali e a gente coloca lá para baixo, coloca o trabalho como prioridade, às vezes até esquece da família ali e a gente acaba esquecendo realmente da saúde. Então, se você está aqui e agora é o momento de trabalhar, igual eu comentei, coloca um prazo de validade e cuida da sua saúde, não só na questão de saúde física, mas mental, sabe? Querendo ou não, essa restrição de sono, essa troca de horário, sabe? Ou essa jornada longa de zangueô, né, de hora extra que a gente faz, acaba prejudicando. É uma coisa assim que aos poucos vai te afetando ali, quando vai ver, às vezes você nem percebe, tá num quadro ali que é difícil de reverter, mas é possível. Então toma cuidado com a saúde. Eu vejo que eu já fiz isso, é um erro que eu já cometi muito, de deixar minha saúde de lado assim e priorizar outras coisas. É claro que a gente tem que tentar equilibrar tudo assim, e às vezes a saúde fica de lado, como eu comentei, mas não esqueça disso. Essa saúde, porque saúde é uma coisa que se você acaba se prejudicando em relação a isso, talvez não consiga reverter, sabe? E aí, fábrica, chefe, essas coisas, sabe? Você faltou ali no trabalho, no outro dia eles colocam uma outra pessoa ali como se fosse uma peça de um xadrez mesmo, te substituir ali de uma forma bem simples. Então, cuida da sua saúde, ninguém além de você para fazer isso, sabe? É você que tem que dar muita importância para isso. Seguindo aqui, né, o terceiro hábito que
eu considero importante. Você aprender o idioma. Eu sei que a gente chega aqui na expectativa de ficar um curto período e voltar. Eu vim aqui para ficar 5 anos e me decidi que vou ficar não sei quanto tempo aqui. Provavelmente você conhece alguém, ou até mesmo você que veio aqui pensando assim, eu vou ficar só 2 anos e voltar, então não tem tanta necessidade de aprender o idioma. E aí, quando vai ver, já passou 2 anos, 5 anos, 10 anos, e você tá aqui quase uma vida e não aprendeu o idioma e depende de outras pessoas para fazer as coisas. Não tem uma certa liberdade. Eu considero, eu também não sei o idioma 100%, eu sei o básico, assim. E eu me considero, assim, como um analfabeto mesmo, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu falava assim, meu, eu sou um analfabeto, não sei ler, não sei escrever, não sei falar, não sei nada. E eu dependo de outras pessoas para fazer coisas simples, como, por exemplo, abastecer o carro. No começo eu não sabia abastecer, tinha que pedir ajuda de outras pessoas. Então, sei que no começo é complicado e a rotina dificulta bastante. Mas pensa, se você aprender o idioma, o nosso cérebro é um músculo. E o que acontece toda vez que a gente força um músculo e estressa ele um pouco? Porque vai estressar se você começar a estudar. Com o tempo ele vai ficando forte. Então existe uma coisa que se chama plasticidade, que é o quê? Todas as vezes que você força seu cérebro a fazer alguma coisa, quando você vai fazer novamente, fica um pouquinho mais fácil, sabe? É igual a academia. Quando você começa a fazer um exercício, às vezes você pega 5 quilos e aí você vai aumentando aos poucos. Quando você vai ver 6 meses depois, aqueles 5 quilos que você tinha muita dificuldade em pegar, é fácil, é simples de fazer. E em questão do nosso cérebro é a mesma coisa. E assim, por mais que você ache que você não vai usar, sabe? Não vou estudar japonês porque eu não vou usar. Porque a gente tem a impressão assim que a gente só vai usar se a gente falar ou se a gente estiver numa situação ali que dependa do idioma para se comunicar, para escrever ou algo do tipo. Mas na verdade, isso vai afetar em outras áreas da sua vida, sabe? Principalmente nessa parte de intelecto. Você aprendeu o idioma, o japonês, voltou para o Brasil, e aí você quer aprender o inglês. Como você já rompeu a barreira de aprender o idioma nativo, e aí o segundo idioma, quando você vai aprender um terceiro idioma, é muito mais fácil, porque você já rompeu essa barreira e seu cérebro já está um pouco preparado em relação a isso. Então eu considero importante essa questão do idioma, mesmo que você venha aqui para ficar pouco tempo, isso vai impactar a sua vida, talvez de uma forma que você não seja tangível, que você consegue observar assim, mas é importante porque, além de te dar uma liberdade, é uma forma também de você cuidar da sua saúde mental. Você está ocupando a sua mente ali, tá sempre aprendendo algo novo. O quarto ali tenha clareza. Por que que você está aqui no Japão fazendo 3 horas de Zangief todos os dias? Ou por que que você veio para o Japão? Quando eu vim aqui para o Japão, eu vim com o objetivo de levantar uma grana, né? Assim como a maioria dos brasileiros vem, né? Esse também foi o meu objetivo. E também ajudar minha mãe, que estava lá no Brasil sem aposentadoria. A ideia era a gente pagar uma aposentadoria para ela no início. Esse foi o principal objetivo que a gente veio. E foi interessante porque eu e minha esposa, a gente compartilhou isso e a gente deixou bem focado. E aí no primeiro ano a minha mãe não precisou mais dessa ajuda que a gente tinha, porque a aposentadoria dela voltou, e a gente definiu outras coisas que eram importantes. E assim, ter essa clareza, entender, sabe, por que você está fazendo o que você está fazendo, isso te dá uma motivação e te dá um foco também, porque o Japão é um país que a gente perde o foco muito fácil. Não só pelo poder de compra das coisas, mas assim, pela facilidade. E aí quando vai ver, a gente é como se fosse um ratinho numa esteira, sabe? A famosa corrida dos ratos, que fala no pai rico, pai pobre. É basicamente isso. Então, é você definir por que você está fazendo o que você está fazendo. Será mesmo que está compensando fazer essas trocas de turno? É uma das coisas que eu pensei muito durante esses 5 anos, né? Que aí foi o que eu olhei, parei e pensei assim, ó, já são 5 anos, né, trabalhando em trocas de turnos, isso está prejudicando a minha saúde. Será que realmente vale a pena? Será que está alinhado com aquilo que eu quero? Sabe, as coisas que eu queria conquistar, eu já conquistei. Será que realmente vale a pena dedicar a minha saúde e vida para isso? Então foi aí, a partir desse momento, que eu decidi não fazer essa troca de turnos e
trabalhar sem fazer essa restrição de sono. Tudo isso porque, assim, eu tinha clareza. E isso, assim, é importante porque, meu, às vezes a gente tá ali na rotina, fica no automático, a gente tá acabando com a nossa saúde, tá ficando longe da família, tá ficando estressado, tá nos prejudicando. Mas a gente continua porque tá de uma forma tão automática, a gente cai na rotina, a gente acostuma a viver mal, sabe? Durante esses 5 anos eu olho pra trás e falo assim, meu, a gente acostuma, por mais ruim que seja, a gente acaba acostumando. Tanto é que nos primeiros meses que eu saí, né, que eu comecei a ter horários fixos assim para dormir, eu sentia falta. Olha que loucura, eu sentia falta daquilo que prejudicava a minha saúde. Por quê? Porque eu tava tão no automático ali que por alguns momentos eu perdi o propósito que eu tinha e, e mesmo assim eu tava no automático e não conseguia sair dessa roda, dessa corrida dos ratos. Então, deixa bem claro isso para você, se puder anota ali. Eu sempre comento no meu Instagram lá para as pessoas marcarem, porque às vezes a gente deixa na cabeça e a gente esquece. Então anota, deixa no celular, deixa em um lugar visível, para você não só ter a motivação, mas saber que você está ali no trilho, no caminho certo para aquilo que você quer. Então tenha essa clareza e além de ter essa clareza, explica para as pessoas próximas a você, né? Seu companheiro ali, os seus filhos, comenta com eles, sabe? Deixa bem claro por que você está fazendo o que você está fazendo, por que você está se sacrificando, é por tal motivo, para eles entenderem também e eles até colaborarem para que isso aconteça. E por fim, utilize o seu dinheiro de forma inteligente. Quando eu vim aqui para o Japão, no Japão eu nunca tive, no Brasil eu nunca tive carro. Eu tive uma moto Titan 2007 e nem era partida elétrica, era aquele pedalzinho que você batia o pé ali, horrível. E aí, celular também, eu lembro que eu tive um Sony Ericsson, um Sony que durou 5 anos. E aí eu só troquei ele porque eu não conseguia mais usar. E aí depois eu peguei um celular assim também inferior, que já tava ruim. E aí você chega aqui no Japão, no primeiro mês você já consegue pegar qualquer celular que você queira, sabe? Tem muito acesso, o poder de compra aqui é muito fácil. O primeiro salário seu, se você quiser, você consegue comprar um carro seminovo ali. E aí você consegue fazer várias coisas assim que no Brasil talvez você teria um pouco mais de dificuldade. Então você consegue ter mais acesso aqui, você consegue ir mais vezes em restaurante, sendo que no Brasil, pelo menos no meu caso, assim, eu olhava e pensava assim, pô, se eu fui no restaurante esse mês, eu não posso ir em mais um outro restaurante tão caro igual esse aqui, não. E aqui no Japão, se você quiser, você consegue ir toda semana. E isso acaba fazendo com que a gente compense aquilo que a gente não teve. E a gente tem que fazer isso, sabe? Se a gente tem vontade, a gente tem que fazer. Mas aí, às vezes a gente quer compensar isso de uma forma rápida, sempre, a todo momento. Ah, porque eu faço Zangueô, eu tenho que compensar esse tempo, eu tô cansado, tenho que compensar. E aí, a forma com que a gente utiliza o dinheiro, sabe? A forma com que a gente utiliza aquele dinheiro que a gente acumulou fazendo zangueô, trabalhando à noite, não é de uma forma tão inteligente. E isso acaba escorrendo das nossas mãos. E assim, é uma das coisas que me ajudou muito, não só eu, mas a Karen também, né, ajudou a gente. A Karen é minha esposa, né? A gente sempre separava ali 10% do nosso salário pra gente fazer o que a gente quisesse. E o que a gente quisesse mesmo. Eu peguei esse conceito do livro O Segredo da Mente Milionária, do T. Harv. E aí a gente pegava e comprava coisas besteira. Mas assim, era pra minimizar, sabe? Porque a gente tá cansado, tava cansado, a gente fazia muita hora extra. E a gente tinha que ter esse lazer, esse prazer, tinha que sentir, sabe? Um pouco de prazer daquilo que a gente tava fazendo. E uma das formas que a gente fazia era isso, tirar esses 10% e fazer o que a gente quiser. E, meu, sinceramente, chegou num momento assim que a gente não conseguia gastar esses 10%. E o T. Harv falava, tem que gastar de qualquer forma, sabe? E a gente foi acumulando esses 10% e foi viajar. No segundo ano a gente foi para Okinawa. Chegou em Okinawa, a gente não passou as vontades. Tudo que a gente quis fazer, a gente fez. E ao mesmo tempo a gente foi usando o dinheiro de forma inteligente, investindo. Tinha contas em corretoras do Brasil, comecei a abrir contas em corretoras aqui do Japão. E a gente teve algumas oportunidades ali, a gente começou a investir. Para quê? Para que esse investimento retornasse
não, e a gente não ficasse dependente só de uma fonte de renda. Porque aqui no Japão as coisas oscilam muito. Em questão de emprego, hoje você está empregado, mês que vem você não pode estar, principalmente para a gente que é estrangeiro. E aí, se a gente não utilizar esse dinheiro de forma inteligente, se a gente não pensar, né, no futuro, não estou dizendo para que você seja aquela pessoa pão dura, sabe, que guarda tudo, só vive de miojo ali, de cup ramen e vive uma vida medíocre, assim, uma vida miserável mesmo, sabe? Fica se restringindo de fazer as coisas. Não. Você pode fazer as coisas que você gosta e ao mesmo tempo você pode usar o seu dinheiro de forma inteligente, você pode buscar uma renda extra com esse dinheiro, com essa vida que você dedica, sabe, para ganhar esse dinheiro. Então pense bem quando você for utilizar o seu dinheiro, sabe, para que você também não fique preso nessa corrida dos ratos, para que você tenha mais momentos de lazer, para que você tenha um bem-estar não só com a sua família, mas com seus amigos, para que você possa fazer as coisas que você possa fazer, gosta de fazer, né, sem se preocupar muito. Então, esses foram 5 hábitos que eu considero importantes, né, meu, se eu tivesse escutado isso, assistido esse vídeo 5 anos atrás, sei lá, minha vida, não que ela seja ruim hoje, né, mas ela seria melhor mais rápido, sabe? Então eu acho isso importante. Comenta aí embaixo se você acha que faltou algum hábito aí. Tem algumas coisas que as pessoas falaram que eu não dei tanta prioridade aqui, então eu acho que talvez tenha uma parte 2. Então comenta aí o que você achou desses hábitos, qual o hábito que você acha importante que deve ter aqui. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, me dá essa força aí, porque eu quero trazer mais conteúdos interessantes do tipo para você, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.